Um empresário americano de 45 anos, ele injetou no seu próprio corpo o sangue do seu próprio filho, bem mais jovem, de 18 anos, para poder rejuvenescer. E detalhe, internamente e externamente ele conseguiu alcançar alguns resultados. E muitas pessoas estão se perguntando aonde a obsessão humana pela juventude eterna vai parar? Isso é um avanço científico? Isso de fato é algo que vai ajudar a humanidade? Ou é uma situação para que as pessoas comecem a se preocupar e comecem a se questionar a existência humana na Terra? Eu vou comentar sobre essa matéria aqui que foi publicada pelo Globo, mas está sendo bastante comentada lá fora, e vou dizer para vocês de onde provavelmente esse empresário pode ter extraído a informação. Na verdade, quem estuda a história dos Anunnaki, a história oculta da humanidade, quem estuda ufologia, religiões, lendas e mitos com seriedade, sem ficar fazendo chacota, sabe exatamente de onde possivelmente ele pode ter tirado essa ideia ou de onde ele pode ter absorvido essa informação. Primeiro vamos à matéria, tá? O Globo, ele publicou o seguinte: empresário americano de 45 anos que ficou conhecido mundialmente por gastar cerca de 2 milhões de dólares, isso em reais dá muito dinheiro, isso por ano, tá? Para voltar a ter 18 anos de idade, tomou outra medida mais drástica para conseguir chegar perto do seu desejo. Ele fez transfusão de sangue do seu filho, tá? Ele fez transfusão de sangue com seu pai e com seu filho. Ele juntou tanto o sangue do pai dele quanto o sangue do filho dele e injetou em si mesmo. Brian Johnson, que é o nome do cara, que já recebeu o sangue de um doador anônimo saudável no passado, aceitou receber a doação de plasma de seu pai de 70 anos, chamado Richards, e de seu filho de 17, que vai fazer 18, chamado Talmage. Essa situação foi tão espantosa que até a equipe da Globo, a equipe do Fantástico, foi até lá na casa do cara fazer uma entrevista pessoal, observar de perto e tentar entender esse novo método de rejuvenescimento. Em sua declaração na entrevista, olha só o que ele disse: tudo é possível até que não seja. Todo mundo fala que a gente tem que envelhecer e morrer, mas imagine se ninguém envelhecesse mais. Isso ia mudar o mundo e de fato é algo que transformaria a história humana. Já pensou você não envelhecer mais, ter cara de 25, de 20, 18 anos para sempre e, detalhe, praticamente não morrer? Isso seria de fato uma dádiva científica, a depender de como você interprete. E quando nos apegamos a escrituras sagradas antigas, tanto a Bíblia e de várias outras culturas antigas, diz que os deuses ou o próprio Deus não criou o ser humano para morrer, mas que criou o ser humano para viver para sempre. Nós somos uma experiência cósmica que, do ponto de vista do carbono, era para viver para sempre, não era para morrer. Mas segundo a escritura bíblica, por conta do pecado de Adão, a terra ela foi amaldiçoada. Tem um verso lá que fala, por tua causa a terra se torna maldita e o homem passou a morrer, passou a perecer ainda estando vivo. Um processo muito doloroso. Enquanto o tempo passa, você simplesmente vai apodrecendo por dentro e por fora. É nisso que se resume a vida. Segundo a reportagem, o empresário, ele vive como se fosse uma espécie de monge moderno. Pessoal, uma pausa no vídeo aqui rapidinho, tá? Hoje, lá no canal Rutan, eu lancei uma música falando sobre o caso lá do Vinícius Júnior, uma música reflexiva através do rap, através do trap. Quem me acompanha há bastante tempo sabe que de vez em quando eu faço uma musiquinha, né? Eu tento externar pensamentos e emoções através da música rap. Então, se você tiver curiosidade, dá uma passada lá no canal Rutan, confere a música, tá? Deixa seu comentário lá que é muito importante para mim. Eu vou deixar o link aí no primeiro comentário e também na descrição do vídeo para que você possa conferir a música. Desde já eu te agradeço. Ele segue uma rotina ali de alimentação, de treinamento, de meditação e de foco nos seus estudos científicos sobre como rejuvenescer. Ele leva essa experiência tão a sério que, segundo a matéria aqui do Fantástico, ele toma mais de 100 comprimidos, né, de vitaminas, tá? Isso por dia. E também tem 30 médicos acompanhando ele nos tratamentos, fazendo exames e tal. Ele fala um pouco da alimentação dele, né? Algo que é óbvio que todo mundo sabe, que ele prefere legumes, que ele prefere verduras, que ele prefere produtos naturais e que tenta manter sempre as 2.000 calorias diárias, mas com uma alimentação saudável, que já favorece muito o rejuvenescimento da pessoa. Mas e aí, qual foi o resultado que ele alcançou com esse experimento? Bom, juntando o estilo de vida dele, saudável, exercício, suplementação, a vida rica, né? O cara tem muito dinheiro, juntando tudo isso,
Mas esse novo experimento que ele fez, ele conseguiu reduzir a idade biológica dele de 45 para 37 anos. O objetivo dele é chegar a uma idade biológica de 18, de 25. Mas, olha só que interessante, a capacidade respiratória dele com esse experimento, juntando o estilo de vida, desceu para 18 anos, e esse é um ponto interessante. Veja que, mesmo com tanto amparado, com tanto conhecimento, com tanto investimento, o resultado, apesar de ser muito positivo, não é tão satisfatório assim. Por quê? Porque você tendo uma rotina de alimentação saudável, exercício, dormindo bem, não ter preocupação como é que você vai pagar a conta de água, a conta de luz, etc. E tem gente que, mesmo sendo pobre, consegue mudar a sua realidade, consegue mudar a sua idade biológica só com alimentação e exercício. O cara ainda toma muito suplemento e ainda gasta milhões de dólares por ano nessa pesquisa aí, e ainda fez essa nova experiência. O resultado não foi tão satisfatório, porque tem gente que consegue reduzir a idade biológica apenas mudando esses hábitos. Tem gente mesmo, como por exemplo o Dr. Barakat, é um cara que reduziu a idade biológica dele. Se eu não me engano, o Dr. Barakat deve ter mais de 60 anos, e a idade biológica dele é de um homem de 40 no máximo. E várias outras pessoas também, que apenas com mudança de estilo de vida, juntando com a genética, a pessoa consegue reverter a sua idade biológica em 10 ou 20 anos, inclusive. Tem um cara, um cantor, inclusive ele usa dread também, eu não lembro o nome dele agora, ele tem mais de 50 anos e tem cara de 20 anos. Eu não me lembro o nome do cara agora, se eu achar a foto dele eu vou postar aí pra vocês verem. O cara tem uma alimentação vegana, vive no meio da natureza, mora no meio da natureza e só come alimentos saudáveis, faz exercícios físicos constantemente, se livra do estresse e tudo mais, e o cara com 50 anos tem cara de 20. A idade biológica dele não é de alguém de 50 anos. Mas esse estudo aí do Brian é algo bem interessante. Por quê? Porque parece que ele leu algumas coisas, né, de história proibida. Talvez ele conheça a teoria Anunnaki. Pra quem não sabe, já falei várias vezes aqui no canal, tá? Os Anunnaki, eles são, segundo as teorias, a história, tudo mais, eles não são seres divinos no sentido de outra dimensão. Tipo, são seres de luz. Não. Eles são seres muito avançados tecnologicamente. São raças aliens que visitaram a Terra, que estão na Terra até os dias de hoje. Eu acredito nisso, segundo as teorias, tá? E eles são seres físicos como nós, mas extremamente avançados em tecnologia. O que os Anunnaki eles sempre fizeram? Para manter a idade deles, para manter a vida deles, para que eles não morram, eles usam ali o sangue humano, eles usam alguma coisa do sangue humano aliado ao ouro, para poder manter uma espécie de vida eterna, mesmo não sendo seres espirituais. Sendo seres de carne e osso, segundo alguns livros que eu li, né? Alguns dizem que, segundo interpretações das tábuas lá e tudo mais, que os Anunnaki eles chegam a viver 700 mil anos sem fazer essa intervenção científica, ok? Mas isso são teorias, tá? Não estou dizendo que é verdade absoluta. Você escolhe se você acredita ou não. E, segundo teorias, eles vieram aqui na Terra também por isso, em busca do ouro e em busca do sangue humano, que é o mais puro dessa galáxia. Há a teoria de que foram os Anunnaki que criaram a raça humana e tudo mais. Não acredito nisso, acredito que eles interviram, né, aceleraram o processo da evolução humana, tá? Mas eu não acredito que foram eles que criaram os seres humanos, né? Eu acredito que sim, que foi o criador-fonte que fez isso. Mas isso é um assunto que a gente pode falar sobre em outro vídeo. É por isso que nas histórias aí, nos comportamentos culturais de povos muito antigos, né, se tem muito aquela questão da valorização do ouro, se entrega o ouro nos templos, aos deuses, como oferenda, como também tem muita história de sacrifício humano. Existem seres extraterrenos que vieram à Terra no passado, não só os Anunnaki, tá? Seres que, assim como os Anunnaki, são de carne e osso, só que são seres maléficos, porque dentro da classe Anunnaki você tem os do bem e você tem os do mal, e esses outros seres também são considerados anjos caídos dentro da narrativa do livro de Enoque, Gênesis 6 e por aí vai, e esses seres se alimentavam da carne humana, mas os Anunnaki, eles usavam e usam o sangue humano para prolongar a vida deles, pois apesar de viverem muito, eles não são eternos. E, segundo teorias, né, talvez essa foi a treta deles lá no passado com o Criador-fonte. Eles passaram por um processo bem parecido conosco, eles não evoluíram
entendiam espiritualmente, somente cientificamente, tiveram foi tomada deles essa questão da eternidade, né? E eles conseguiram viver muito justamente por conta do seu conhecimento científico, e eles vão viajando de lugares em lugares em busca de elementos para prolongar a vida deles biológica. Mas saindo desse aspecto de teorias, né? Essa experiência foi feita aí pelo Brian, ela é muito animadora em termos científicos, né? Já pensou as pessoas rejuvenescerem? Já pensou as pessoas não morrerem? Ou pelo menos viverem 100, 150 anos com aparência jovem, sem doença, e simplesmente morrer da famosa morte morrida? Seria uma dádiva. A imortalidade, eu acho que nós não conseguiremos no aspecto científico. Somente depois da transição planetária, depois da intervenção de Jesus Cristo, seu reinado na Terra, os corpos transformados, já falei sobre isso aqui. Mas aí é um aspecto do campo da fé, não estou obrigando ninguém a acreditar. Em termos científicos, não acredito que nós chegaremos a esse ponto. E por mais que essa pesquisa ela tenha pontos muito, mas muito importantes, né, do ponto de vista científico, ela é limitada. O resultado que ela entregou é muito baixo, perto do que se pode conseguir sem ter esse tanto de investimento e de tempo, né, e esse empresário americano dedicou. Mas aí fica a pergunta, será que ele absorveu esses textos antigos proibidos? Será que ele teve contato com alguma raça alien? Será que ele teve contato com algum Anunnaki e decidiu testar essa experiência científica? Bom, estamos aqui no campo da especulação, eu quero muito saber a sua opinião aí nos comentários, tá bom? É novo? Se inscreve, ativa o sino e eu espero você no nosso próximo encontro.